Olá, o Personalidades de hoje está aqui na SDR e a gente vai conversar com o nosso secretário regional, Heriberto Schmidt. Numa tarde bem chuvosa, até eu acho que de ouvir a chuvinha aí no fundo. Eu posso chamar de tu, de Sim, senhor, tranquilo. de prefeito, secretário? Tranquilo. Tu? Tu então, ser. tá? Heriberto, chegasse a pegar enchente, chuvarada na época de prefeito, não? Sim, peguei algumas enchentes, em partes baixas só, né? No caso fui prefeito de Turvo, né? 3 vezes lá nas partes mais baixas da cidade, quando os rios enchiam, né? Mas nada assim muito grave, né? Mas, de cidade menor, né? Tu nasceu em Turvo? Eu nasci em Araranguá, né? E moro em Turvo, né? Tu moras em Turvo? Na verdade eu só vim no hospital na época era o Hospital Bom Pastor, só para nascer mesmo, né? Minha mãe veio aqui só para na hora do meu nascimento e a gente regressou, né? E como é que foi a tua infância em Turvo? Não, foi boa, né? O Turvo é um município de colocação agrícola, italiana, um município muito religioso, né? Eu fui coroinha da igreja durante 8 anos. Fui um coroinha temporão também, mesmo que passou minha fase, ainda fiquei. É um coroão tu foi? Fui coroinha da igreja. E a religião, aí a educação da maneira que a gente foi criado no interior, né? Isso aí vale muito para mim até hoje, né? A gente pega muitos ensinamentos e tal. E foi muito importante, né, a minha formação nessa etapa de criação em Turvo, porque... Tipo assim, o que tinha na época de valores que tu traz até hoje? Assim, esse dia eu estava dizendo pro meu filho, né? Eu fui no consultório médico, ele tem 27 anos, o Rodrigo. Ele disse assim, eu fui com ele, né, seu Rodrigo, ó, tem umas pessoas de idade ali, ó. Vamos dar um lugar, né, para aquela pessoa de mais idade, né? Porque isso aí a gente aprendeu com os pais da gente, com os avós, com as pessoas da época, né? Naquela época era assim. Na época a gente andava muito de ônibus, a gente dava lugar, era natural, né? E eu vi que ele deu lugar, lógico, mas eles não estão acostumados igual nós na época para isso, né? A geração de hoje, né? É um outro tipo de criação. Então a nossa criação era uma criação assim mais caseira, tudo era mais calmo, né? Existia mais convivência familiar entre as famílias, entre os amigos, entre as pessoas, né? Até porque, por exemplo, Turvo, nós quando jovens, em Turvo, 15, 16, 17, 18, 20 anos, a gente não tinha opção de sair carro para ir um baile em outro município, era muito difícil, né? Hoje todo mundo tem carros, jovens, então cada um vai para um lado numa cidade. E o que vocês faziam assim nessa idade? Tomava banho de rio? Nós tínhamos, tomava banho de rio. E que mais? Nós tínhamos clubes jovens, né? Fazia aquelas festinhas, né? Às vezes a gente botava até aquele papel celofane na luz para deixar. Eu acho que todo mundo fez isso, vai ficar colorido. Aquelas brincadeiras assim, então, coisa do interior. Tinha mais o convívio no interior. As pessoas não saíam porque não tinha tanto carro como hoje. Não tinha opção. Então era futebol, era todo mundo na missa, nas festas, né, a gente inventava algumas coisas para fazer. Tem alguma coisa dessa época que tu tem saudade? Saudade? Tenho a infância, né, da gente assim no interior é muito boa, né? A gente não tinha tanta preocupação como hoje, né? Tanta preocupação. Tu era daquele de subir em árvore e rolar na grama Exatamente. E quando foi a minha primeira comunhão, a gente bota aquele terninho, era terninho até o joelho, né? Aquela gravatinha, borboleta e tal. E nós tínhamos combinado uma partida de futebol, eu e meus amigos lá em Turvo. E atrás da minha casa tinha uma mata. E eu, para chegar mais cedo, para nós jogar futebol, eu fiz a gente chamava de carreiro, né? Que tem dentro da mata. Quando eu adentrei ao pátio da minha casa, eu tinha um cachorro chamado Twist. Eu tô imaginando. Ele não tinha visto que eu tinha saído de terninho, né? Para ir a primeira comunhão. Quando ele me viu, lógico, a gente diz assim, ele avançou em mim, né? Veio para me morder violentamente, né? Que era o meu cachorro.
Ele não me reconheceu, eu dizia, sou eu. Então foi um fato engraçado que aconteceu. Então, mas ele chegou a te pegar, não? Chegou, não, na perna atrás, porque ele não me reconheceu. Eu nunca tinha visto eu de terno. Tinha, eu acho que 9, 10 anos. Quanto tempo depois tu foi usar terno? No casamento? Só no casamento, depois eu me formei em advocacia, né? Que a gente usava para advogar. Tu teve um privilégio, eu acho que Turvo, Colégio dos Padres, sempre foi referência de educação na região, né? As pessoas iam para o Turvo para estudar, para ter essa boa educação. E aí esse privilégio de ter nascido lá faz muita diferença, né, Heriberto? É assim, Karen, eu agradeço muito a convivência com a população do Turvo ali, nossa, né, na minha educação, e também o colégio, realmente, do Colégio Sérgio Maria de Turvo, pela formação que a gente teve lá no colégio. Realmente era disciplina, né? Eu lembro de uma passagem lá que nós quebramos umas carteiras lá no intervalo, né? E o padre nosso lá, o diretor era o padre Nivaldo, e ele fez nós irmos do seminário até o centro de Turvo, dá uns 3 quilômetros. Nós íamos toda a sala, independente de quem quebrou ou não quebrou. Pegar todas as carteiras, só que a gente quebrou muitas carteiras. Todo mundo... E por que vocês quebraram as carteiras? Eu não sei. Não lembra? Não lembro, eu sei que nós quebramos as carteiras. Tá. Né? Foi todos, não foi só eu. Tá. Eu não fui o líder também. Que de lá até o centro da cidade, numa madeireira, todo mundo carregando as carteiras para levar para consertar. Nós levamos a pé na cidade, carregando, então era uma disciplina. Não, merecido, assim. Não. Merecido. Foi merecido. Isso aí são lições, né? Ele fez a gente todo mundo das mãos e prometer, ele dizia nós prometemos, aquelas coisas assim de padre, né? Funcionou, vocês voltaram a fazer... Não, aí com menos intensidade daí. Com menos intensidade, ótimo. Mas tudo isso é importante, a disciplina. Hoje, se um professor, né, a gente está aqui como secretário regional e às vezes muitos professores que já estão com 23, 25 anos de serviço, né, que já passaram muitos alunos, reclamam que às vezes não chamar a atenção um aluno, hoje o aluno responde, alguns, né, não são todos, lógico, não responde, tem um problema de qualquer coisa, se gritar com meu filho vou na promotoria. Tem muitos professores, a gente conversa muito sobre isso, né, e os professores têm que tomar muito cuidado, né, os professores têm que ser um psicólogo, na verdade, hoje em dia, né, os professores, né, quero elogiar aqui os nossos professores que trabalho bastante e ainda com mais essa atenção. É verdade. Né? E na época eu acho que era muito mais rígido que hoje, né? Os nossos professores tinham que... E era mais aceito, né? Pelos pais. Eu acho que porque os professores eram meio assim, autoridades, os pais confiavam nos professores, né? Exatamente. Eram pessoas que conheciam o que estavam fazendo e acho que tinha essa confiança. Tem algum professor que te marcou? Tem. Tem o professor João Clodel, que já faleceu, que era um professor que a gente tinha lá de Geografia e História, que leva o nome do colégio da cidade. Né? Eu tenho certeza, se perguntar para toda a população do Turvo quais foram os professores que marcaram, quase todos vão dizer esses professores, os da minha época. Legal. O professor João Clodel, a professora Terezinha Vitor, que era professora de matemática, que, né, muita gente rodava e tal. Ele era rígido, mas a pessoa aprendia, né? Estou citando os dois, mas tem o Celso Marcon, que era um professor de português, né? Depois nós temos uma outra professora, Helena, a professora Neide Simon, Rosa Rovares, né? E, olha, tem tanto, diversos, mas tem aqueles que esses se destacaram, além de outros, claro, se destacaram mesmo na rigidez ali, marcou para nós. Aquele que levava coisa fácil, a gente às vezes nem lembra o nome. Interessante, né? A gente lembra daquele que lutou para tu realmente aprender, né? Muito interessante. E quando que tu começou a perceber que tu tinha uma certa liderança política que eu quero dizer no geral mesmo, assim, que tu tinha uma certa liderança? Foi na escola, tu já sentia isso ou não? Assim, o meu pai, o Di Schmidt, já falecido, ele foi, como teu pai também já foi prefeito, ele foi vereador, foi prefeito de Turvo, né? O meu irmão tinha sido vice-prefeito de Turvo. Eu, quando tinha 17 anos, 16, fui presidente do Clube de Jovens por 2 anos em Turvo, e tudo isso
né? Quantos anos tu tinha quando teu pai foi prefeito? Eu tinha 12 anos. É uma influência muito marcante, né? Exatamente. E aí quando tinha 18, 19 anos, fui estudar em Blumenau, fazer a faculdade de Direito. E lá fui presidente do diretório central da universidade, com 5 mil alunos, DCE. Na época era barbudo, né? E venci as eleições lá. É uma coisa muito disputada na faculdade. A faculdade de Blumenau era uma faculdade de Direito. Blumenau é uma cidade empresarial, uma faculdade forte, né? E eu fui eleito presidente desse diretório, o diretório que cuidava do restaurante universitário. O diretório lá era muito forte, né? Então eu consegui ser presidente lá, e tudo isso vai acontecendo na vida da gente, por influência desde a política do pai e tal, a gente vai se, né? Mas tu sentiu que era uma coisa espontânea, assim, que era uma coisa fácil para ti de conversar com as pessoas? Porque a gente sabe que o grande líder é aquele que, na realidade, a opinião dele pouco aparece, ele é um apaziguador, ele é uma pessoa que harmoniza, que conduz a maioria de uma forma muito natural. O grande líder é esse, né? Não é aquele que impõe, que grita, esbraveja. Tu sentia essa naturalidade, assim, como líder, que as pessoas vinham onde tu estava, que tu conduzia dessa forma? Assim, ó, eu vou dizer uma revelação para ti, talvez muita gente vai dizer, mas, né? Mas quando eu voltei pro Turvo, eu fui em Blumenau, me formei em Direito, né? Voltei, eu já pensei assim, eu acho que, pelo menos eu disse para mim, eu acho que eu vou ser prefeito de Turvo, né? Para mim, porque é natural o filho de político pensar isso, né? Mas eu tinha aquela convicção, porque eu me criei com pessoas na minha casa, meu pai atendendo, e eu gostava daquilo. As pessoas no interior vêm na casa do prefeito, principalmente aquela vez, né? Hoje também, mas antigamente mais ainda. Vem lá para conversar sobre o bem de saúde, uma estrada. Eu gostava de ouvir tudo aquilo desde pequeno, me criei assim, né? De servir as pessoas, né? Tem que ter vocação, né? Para isso, tem que gostar. Né? E aí eu voltei para o Turvo e comecei a trabalhar na prefeitura e como advogado e depois acabei sendo prefeito. O que te fez escolher a área do direito? Olha, mais por dar condições de lutar pelas pessoas, pelo direito das pessoas, até num processo, numa coisa assim, né? Na época, antes de formar, a gente tinha que ir lá, vou me formar e nunca vou advogar para um bandido, digamos assim, né? A gente tinha aquilo de coisa do interior, idealista assim, né? Dizer isso, né? Aí tu voltou pro Turvo, mas antes disso, na época, tu morava sozinho em Blumenau, morava com outros? Eu morava com outros estudantes e tal, depois no último ano de faculdade me casei lá. Tá, peraí, antes de casar. Aí tu morava com outros estudantes, e como é que era essa vida, assim? Tu fazia tua própria comida? Porque não é fácil, né? Sair de casa, assim, enfrentar 3 anos. A gente morava lá numa pensão que a gente chamava na época, com bastante estudantes, né? E depois eu fui office boy de um banco, comecei a trabalhar como office boy. Na verdade, agora eu posso confessar, né? Na época eu fui em 11 bancos lá que tinha em Blumenau, é forte em banco. E todos perguntavam para mim no cadastro quanto tempo eu morava na cidade. Aí eu pensei, eles não vão me dar emprego porque eu tô aqui um ano só. Aí eu dei uma mentidinha no bom sentido, disse 10 anos, comecei... Nossa, mentidona! E me arrumei emprego de office boy. Chegou no primeiro dia, tinha aquela bicicleta, tinha aquela parte da frente que tinha os malotes ali. Aquela vez o banco entregava nas indústrias malote de pagamento, essas coisas assim, era assim aquela vez. E aí no primeiro dia eles me deram os malotes para me entregar num bairro tal. Eu nem sabia daquele bairro lá. Mas tu morava 10 anos. Eu morava 10 anos. Ai, que azar. Aí começaram a perguntar, pessoal, onde é que fica o... Não, é lá no... E assim foi, né? Aprendesse na marra. Aprendi na marra, né? Porque senão, eles não iam me dar emprego. Eles queriam um cara, office boy, que fosse entregar por toda a cidade as correspondências, de bicicleta, né? E levar esse malote. Aí eu consegui um emprego, né? Precisava trabalhar. Tu olha só que incrível. Tu fazia faculdade de Direito e trabalhava como office boy. Também no Banco Mercantil de São Paulo. Quem hoje, né, tem essa determinação, né, para se manter, para estudar, de trabalhar assim, é o que tem, é isso que eu vou fazer. E durante assim, 2 anos, depois no banco acabei
trabalhando lá dentro do banco, em outras funções. Fui convidado legal. até para ser auxiliar de gerente mais tarde, né? Fui Legal. crescendo dentro do banco. Mas, trabalhei 4 anos nesse banco. Mas, durante 2 anos da faculdade, além do banco, que a faculdade era até umas 10h20, 10h30, eu trabalhei 2 anos fazendo uma espécie de freelance, que a gente chamava, para alguns jornais de Blumenau, a parte policial. Não. Eu trabalhava até umas 2, 2h30 da manhã. Não. Não acredito. Tá, daí tu dormia pouquíssimo? Dormia pouco, lógico. Eu precisava de dinheiro, né? Morava lá num bairro que pegava 2 ônibus para vir pro centro no começo. Topava do não sei de onde. Topava Central. Isso mesmo. Bah. Então, eu trabalhava lá, aquele negócio de ligar para as delegacias para ver, né? Da região toda, né? Tinha que ligar para Blumenau, tinha que ligar para Gaspar, para Itajaí, para Brusque, para Rodeio, para Pomerode, para Timbó, assim, tudo lá a E região, o que né? tu achou de trabalhar assim como jornalista? Eu aprendi bastante. Até te confesso que algumas vezes eu fiz até horóscopo lá. Por nada tu influenciou alguém lá? Até Tu dava uma inventadinha assim, aquário. Você... Às vezes lá no banco, na faculdade, tinha algum amigo que tá meio triste. Aí eu dava uma forcinha lá. Porque não tinha internet pra tu roubar lá a informação, E né? o pessoal olhava muito horóscopo, né? E aqui lá, aquelas palavras positivas, eu senti com uma amiga, mas ela levantava o astral dela, um amigo, eu dava Ai, uma que força. amor, eu não acredito, que querido. Bom, então foi. E daí quando tu vinha pra casa, assim, tu queria só comer os bolos da tua mãe e coisa. Total, né? E quando a gente ia embora, a gente levava aquela caixinha com queijo, salame, né? Um bolo, bolacha. As bolachas que hoje fazem pouco até daquelas bolachas que as nossas mães faziam, né? Com merengue ao redor. O que é. tu mais gostava, assim, que a tua mãe fizesse? De todos os pratos, o que tu mais gosta, assim, que é bem da tua terra? Da minha mãe, carne de panela. Carne de panela. Aquela de desmanchar, assim. Sei. Que é difícil hoje alguém que faz uma carne de panela igual aquelas, né? De antigamente, né? Rapaz, ninguém mais faz nada como antigamente. Na panela de ferro ainda. Cozinhava 8 horas. 8 horas. Tinha aquele molho para comer com arroz. Tá, daí tu conheceu tua esposa lá? Eu conheci minha esposa em Blumenau, no último ano da faculdade. E aí casei. Casei lá em Da Blumenau. tua ex-esposa, né? Ex-esposa. Tá. Ela era de lá? Ela era de lá, era de Blumenau, uma pessoa muito especial, muito querida, né? Me separei dela, mas sou um amigo dela eterno, sempre tranquilo. Vocês tiveram filhos? Tivemos 2 filhos. Tem o Rodrigo, que tem 27 anos, é formado em Direito. E a Carolina também é formada em Direito, tem 30 anos. Elas seguiram a carreira do pai. Interessante ser, vocês têm contato ainda? Como é que é o nome da tua esposa? Roseli. Roseli. E vocês têm esse contato amistoso, assim? Tranquilo. Sim, somos amigos. Se alguém ir lá falar dela mal de mim, ela é a primeira a me defender. Que legal. Sobre qualquer aspecto, tranquilo. Muito bom. Bom, aí tu voltou pra Turvo, já tinha uma mosquinha dizendo assim, eu acho que talvez eu possa ser. E aí tu começou a trabalhar a ideia. É assim, quando deu uma grande enchente em Blumenau, em 1981, em julho, o prefeito de Turvo, Eduardo Teixeira, me ligou no meio da enchente. A enchente estava quase atingindo o meu telefone na mesinha. E estava eu e uns amigos do Turvo, que um inclusive é o Santos Simber, está lá no Turvo para comprovar. Eu e ele de canoa no primeiro andar de um prédio. Não. No primeiro andar, né? Ele tem uma loja comercial lá no Turvo Sandro. Nós retirando o restinho dos móveis, que eu morava, na verdade, numa kitnet, um apartamento pequenininho, né? Com pouquinha coisa. Dos móveis e que eu tinha recém-casado e estava até pagando a prestação, né? Perdi tudo. E o telefone ainda estava no alcance. Aí eu fui atender dentro da canoa. Que cena! E ele remando esse meu amigo, era o Adualdo Teixeira, esse prefeito do Turvo. Heriberto, eu precisava muito falar contigo, quando é que vem pro Turvo? Ele disse, olha, tá dando uma enchente aqui, eu tô dentro de uma canoa. Eu acho que eu vou embora daqui, eu disse pra ele. Mas eu tô te ligando e quero te convidar para trabalhar na prefeitura, ser o advogado da prefeitura do Turvo. Maior coincidência. Disse, mas eu vou, disse pra ele, nem quis perguntar quanto é que era, nada. Eu já vou embora mesmo, eu vou. E fui, né? A minha mudança em Blumenau foi buscado com uma tombadeira da prefeitura de Turvo. O resto que sobrou.
Que recordação tu tem de Blumenau? Assim, é uma cidade que tu gosta? Deixou boas Blumenau, assim, ó, eu morei 7 anos lá, é uma cidade de tradição alemã, né? É ordeira, disciplinada, e me ajudou também isso aí, né? Muita ordem na cidade, muita cidade limpa, uma cidade, né? Isso aí, muito organizado. Embora as pessoas sejam um pouco fechadas, mas é bem Europa. As pessoas são fechadas, mas depois tornam amigas, elas se tornam abertas. É verdade. Tá, e daí como é que tu começou a desenvolver o teu trabalho? Se eu quero ser prefeito, como é que tu começou? Eu fui ser advogado, na verdade, fui trabalhar no INCRA da Prefeitura do Turvo, né? Era advogado, mas a minha função no Turvo era como funcionário do INCRA, carteira assinada, mas também era advogado. Aí eu vi um escritório paralelo no Turvo e fui atender as pessoas. Daí eu fui presidente da Comissão Municipal de Esporte, eu fazia time de futebol, levava para jogar. Jogava não? Aquelas competições, não, eu era o presidente que a gente organizava aquela escolinha de futebol, de vôlei. Mas tu nunca jogou? Jogava, mas jogava mais pouquinho, não era dos... Qual era a tua... Ponteiro direito. Ponteiro direito. Qual é o teu time? Grêmio. Ai, que bonitinho! Puma, Taça Libertadores. Tá, e aí tu trabalhava com esporte, com e fui também com o Conselho Municipal de Cultura de Turvo, nós temos um trabalho muito bom que construiu o primeiro museu na época, né, do Sul, lá em Turvo, né, da Prefeitura de Turvo. Me envolvia em todos. Eu era apresentador de dia 7 de setembro, de solenidade, era apresentador de baile de escolha rainha, era apresentador de baile debutante, essas coisas tudo aí. Eu fazia o programa na rádio lá para entrevistar o prefeito, né? O espaço que a prefeitura tinha. Eu fazia todos esses... Tinha um destaque. Esses papéis todos lá na cidade. E aí chegou na hora de escolher o candidato a prefeito, né? Tinha 3 pessoas que queriam ser candidato a prefeito e os 3 queriam que eu fosse o vice deles. Eu era novo, tinha 29 anos, né? E sei lá, não sei se eu me destaquei nessas funções, mas eles queriam e eu nem pensava naquele momento ainda, não pensava nada. E aí foi para um ponto que o pessoal acabou exigindo que eu participasse até de uma prévia lá dentro do partido e tal, e eu ganhei essa prévia. Como cabeça daí? Houve uma disputa, né, interna do partido lá com os filiados, e eu venci essa prévia e fui eleito prefeito depois. E vocês, tu tinha coligação na época ou quem foi teu vice? Não, foi chapa pura. Foi Romaninho de Agostinho. Tá, e tu enfrenta o teu pai acompanhou essa fase da tua vida? Acompanhou. Meu pai acompanhou as 3 vezes que eu fui prefeito, foi minha posse. O que ele achava disso? Inclusive, 2 vezes ele foi a posse minha e do Altamiro, meu irmão, que era prefeito do Ermo, no mesmo fórum, né? Verdade. O que ele achava disso? Quando tu chegou e disse, pai, eu quero você candidato, ou ele mesmo já tinha visto isso antes? Como é que... O pessoal falava muito para ele, né? Que queria que eu fosse. E aí... Tá, daí tu se elegeu a primeira vez com 29 anos? Foi. Aí daí tu chegou, sentou e disse o quê? Quando eu vi, eu era prefeito, e agora? Eu fui aprender. Naquela época também, embora a lei de responsabilidade é muito bom, acho que organiza muito, mas ela também te limita muitas coisas. Eu acho que naquela época, para aprender, era um pouco mais... A primeira vez que eu fui prefeito, o ex-prefeito Eduardo saiu e eu sentei na cadeira dele com toda a equipe que estava na prefeitura. Porque era segmento de partido, não troca ninguém, né? Todo mundo ajudou. No segundo momento... Eu entrei, no caso, que eu era o ex-prefeito da NPS, ele saiu, que no caso o seu Ari era de outro partido, ele saiu, eu entrei eu e um funcionário só, começamos a prefeitura, porque todos saíram. Aquela vez era assim, né? Todos saíram do prédio, era um deserto no primeiro dia, era só eu e uma pessoa, que era a Cecília. Aí nós começamos do zero, aí sim que eu pude demonstrar que era ser um prefeito, né? Porque eu tive que formar a equipe, o tesoureiro, o secretário de saúde. Não peguei uma equipe montada, tive que fazer uma equipe nova daí. Entendeu? E aí fiz a equipe nova. E aí depois, de 4 anos foi a reeleição, me reelegi, né? Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar na reeleição, até porque o Heriberto foi prefeito 3 vezes e a gente vai falar desse outro mandato depois do intervalo comercial, bem rapidinho, volto já no seu.